Florence Scovel Shinn escondeu esta oração por 4 décadas. E quando você descobrir o motivo, vai finalmente entender por que sua vida financeira nunca decolou até agora. Ela inspirou milhares. Escreveu 4 livros que se tornaram bíblias de prosperidade. Deu centenas de palestras. Mas entre tudo isso, existia uma oração que ela guardava às 7 chaves. Uma oração tão poderosa, tão transformadora, que poderia levar pessoas em dificuldades à prosperidade em apenas 7 dias. E ela tinha medo. Medo de que essa oração caísse em mãos erradas. Medo de que fosse usada sem o devido preparo espiritual. Medo de que as pessoas não estivessem prontas para o poder inacreditável que ela carregava. Em 1937, 3 anos antes de sua partida, Florence confiou esta oração a apenas 5 pessoas. Pessoas que ela havia treinado pessoalmente durante anos e fez cada uma delas jurar que só a passaria adiante para alguém verdadeiramente pronto. Alguém com o coração puro, com intenções elevadas. Mas, em 2013, um de seus cadernos esquecidos foi encontrado em um antiquário em Copacabana. E nele estava a oração completa, escrita à mão, com instruções detalhadas e avisos sobre quando usar e, principalmente, quando não usar. Nos próximos minutos, você vai descobrir essa oração palavra por palavra. Vai entender por que ela foi mantida em segredo. E vai aprender exatamente como usá-la para transformar sua vida financeira hoje. Mas antes, você precisa conhecer a história de como Florence descobriu esse poder. Porque, sem entender a origem, a oração simplesmente não funciona. Ela se torna apenas um amontoado de palavras vazias, sem alma, sem força. Nova York, 1923. Florence estava no pior momento financeiro de sua vida. Divorciada, sem renda fixa, vivendo de aulas de arte que mal pagavam as contas. Ela já estudava metafísica há anos, já conhecia os princípios do poder da cocriação. Mas algo simplesmente não se encaixava. Ela decretava, visualizava, afirmava, e pequenas coisas se manifestavam. Sim, mas nunca a transformação completa. Nunca a prosperidade abundante que ela sabia que era possível. Uma noite, ela não conseguia dormir, absolutamente desesperada com as contas pendentes, com as dívidas se acumulando e, de repente, algo aconteceu. Ela descreve no manuscrito como uma voz, não uma voz audível, mas clara, como se alguém estivesse falando diretamente em sua mente. E a voz disse: "Pare! Você está lutando demais. Você está forçando a barra. Você está tentando controlar o que já está feito." Florence ficou completamente confusa. O que já está feito? Nada estava feito. Ela estava quebrada, desesperada. Como algo poderia estar feito? E a voz continuou: "No reino espiritual, tudo o que você precisa já existe. Tudo o que você deseja já foi provido. Mas você bloqueia a manifestação porque trata como futuro, quando deveria tratar como presente." E então, a voz ditou a oração. Florence pegou papel e caneta e escreveu cada palavra. E quando terminou, ela sentiu algo mudar profundamente. Não era euforia, não era excitação. Era uma paz profunda, uma certeza absoluta, como se tudo já tivesse sido resolvido, como se o universo tivesse cochichado. "Está tudo bem, eu estou cuidando de tudo." E no dia seguinte, às 10 da manhã, um cliente que devia a ela há 2 anos apareceu na porta, com o pagamento completo. Mais juros, $800, o suficiente para 3 meses de aluguel.
Um verdadeiro milagre. Mas Florence não parou aí. Ela testou a oração novamente. Desta vez para uma amiga que estava prestes a perder a casa. A amiga recitou a oração conforme Florence ensinou. E, em 5 dias, um parente distante que ela nem sabia que tinha, morreu e deixou uma herança inesperada. $15.000. Mais que o suficiente para salvar a casa e ainda investir. Uma verdadeira bênção. E foi aí que Florence percebeu. Esta oração não era como as outras. Esta oração não pedia. Esta oração reconhecia. E reconhecer o que já está feito espiritualmente é o que força a manifestação física. É como abrir uma torneira. Calma, porque isso vai ficar muito mais profundo. Florence começou a ensinar a oração para seus alunos, mas não para todos. Ela percebia que algumas pessoas não estavam prontas. Pessoas que ainda estavam presas em uma consciência de escassez. Pessoas que queriam usar a oração para controlar, para manipular, para conseguir coisas por pura ganância. E toda vez que alguém assim tentava, a oração simplesmente não funcionava. Ou, pior, manifestava o oposto. E Florence anotou isso no manuscrito. Esta oração só funciona quando vem de um coração que já aceita a abundância como seu estado natural. Não como uma conquista, mas como um direito divino. Vou te contar sobre uma das 5 pessoas que receberam a oração de Florence pessoalmente. Vamos chamá-la de Beatriz, 1935. Beatriz tinha 53 anos, viúva, sem filhos, vivendo de uma pensão mínima. Mal dava para pagar o básico. Ela conheceu Florence em uma palestra e algo nela chamou a atenção de Florence. Florence viu pureza espiritual. Viu alguém que não buscava riqueza por ganância, mas por liberdade de servir. Florence convidou Beatriz para um treinamento privado. 6 meses, toda semana, estudando os princípios, limpando crenças limitantes, aprendendo a ver a abundância não como uma recompensa, mas como sua própria natureza divina. E só depois, no último dia do treinamento, Florence ensinou a oração e disse: use com sabedoria, use com gratidão, use sabendo que você não está pedindo nada. Está apenas abrindo os olhos para ver o que já foi dado. Beatriz voltou para casa e, na manhã seguinte, fez a oração conforme Florence havia ensinado. E ela descreve em seu diário: foi como se uma porta se abrisse. Uma porta que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha visto. E nos próximos 7 dias, 3 coisas incríveis aconteceram. Primeiro, um advogado entrou em contato sobre uma propriedade que seu falecido marido tinha, mas que ela não sabia. Uma propriedade que valia $20.000. Segundo, ela recebeu uma oferta para ensinar costura em uma escola. Algo que ela amava profundamente, mas nunca imaginou que poderia render $500 por mês. E terceiro, uma amiga ofereceu sociedade em um negócio de chapéus. Investimento inicial, 0. Só sua habilidade. Em 3 meses, Beatriz tinha mais dinheiro do que em toda a sua vida. Mas o mais impressionante é que ela não mudou. Continuou simples, continuou generosa, continuou agradecida. E Florence anotou: este é o sinal de que a oração está funcionando corretamente. Quando a pessoa prospera, mas não perde a essência. E agora, você deve estar se perguntando: se essa oração é tão poderosa, por que Florence a escondeu? E aqui está a parte que ela deixou muito clara no manuscrito. Esta oração não é para quem quer ficar rico rápido. Esta oração não é para quem quer ostentar.
Esta oração não é para quem quer acumular sem circular. Esta oração é para quem entende que prosperidade é um canal, não um reservatório. Você recebe para dar, para circular, para multiplicar. E quando você entende isso, a oração se torna uma chave. Mas quando você não entende, a oração se torna um teste, que você, inevitavelmente, falha. Aqui está o Super Thanks aparecendo. Porque você acabou de descobrir que existe uma oração que Florence Scovel Shinn guardou por décadas. Você viu como ela transforma vidas quando usada com o coração certo. Essa sabedoria foi mantida em segredo, porque poucos estão prontos para o poder que ela carrega. Cada vídeo assim exige pesquisar cadernos esquecidos, traduzir diários antigos, conectar histórias que quase se perderam em um antiquário em Copacabana. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você ativando o poder da cocriação que Florence Scovel Shinn tanto ensinou. Quando você honra a sabedoria que recebe, você cria espaço para receber ainda mais. Você não é só espectador, você é guardião desta verdade ancestral. Faça parte de quem valoriza os ensinamentos de Florence Scovel Shinn, clicando naquele coração dourado. Agora, vamos revelar a oração completa. Mas antes, você precisa entender os 3 princípios que a fazem funcionar. Princípio 1. Tempo espiritual versus tempo físico. No reino espiritual, tudo já está completo. Tudo que você vai manifestar já existe lá, esperando apenas que você reconheça. E a oração não pede para criar. A oração reconhece o que já foi criado. Essa mudança de consciência, de pedir para reconhecer, é o que muda tudo. Princípio 2. Palavra falada. Como decreto, Florence Scovel Shinn ensinava que palavra falada tem poder criativo, mas não qualquer palavra. Palavra falada com fé, com certeza, com gratidão. E esta oração específica foi construída com palavras que vibram em frequência de prosperidade. Cada palavra foi escolhida. Cada frase foi medida para ressoar com a lei da abundância. Princípio 3. Soltura total. Depois de fazer a oração, você solta. Você não fica checando, não fica ansioso, não fica duvidando. Você confia que o que foi reconhecido no espiritual vai se manifestar no físico, no tempo divino, que é sempre perfeito. E essa soltura, esse desapego ao como e ao quando, é o que permite a manifestação fluir. E agora, finalmente, a oração que Florence Scovel Shinn escondeu por 4 décadas. A oração que está escrita no manuscrito encontrado em 2013. A oração que transformou pessoas em dificuldades em prósperas em apenas 7 dias. Você está pronto? Porque depois que você souber, você não vai poder dizer que não sabia. E com conhecimento vem responsabilidade. A oração da prosperidade eterna, de Florence Scovel Shinn. Eu reconheço neste momento que toda a abundância já foi providenciada para mim pelo Espírito Divino. Eu não peço, pois tudo já está feito. Eu não suplico, pois já sou herdeiro da riqueza infinita. Eu apenas abro meus olhos espirituais para ver o que sempre esteve disponível. Eu agradeço pela circulação divina de dinheiro, saúde, amor e oportunidades, que fluem para mim agora como rio que nunca seca. Eu solto todo medo, toda dúvida, toda preocupação e aceito com gratidão profunda que minha prosperidade é eterna, porque vem da fonte que nunca falha. Está consumado, está feito. Assim é. Esta é a oração, palavra por palavra, conforme Florence Scovel Shinn
escreveu em seu manuscrito. E agora, vem a parte importante. Como usar, quando usar e o que esperar. Florence Scovel Shinn deixou instruções claras. Esta oração deve ser feita em voz alta. Em um lugar tranquilo, pela manhã, de preferência ao amanhecer. Porque a energia da manhã é de novos começos e você deve fazer com emoção. Não mecânico, sentindo cada palavra, reconhecendo realmente que tudo já está feito. E depois, você agradece e solta. E vai viver sua vida. Sem ficar obcecado com quando vai chegar. Apenas confiante que vai chegar. E Florence Scovel Shinn alertava. Nos primeiros 7 dias, o universo vai testar sua fé. Coisas podem até parecer pior. Contas podem aparecer. Problemas podem surgir. Mas isso não é bloqueio. É limpeza. O universo está removendo o que está no caminho da sua prosperidade. E se você se mantém firme, fazendo a oração todo dia, mantendo a fé, no 7º dia, algo muda. Uma porta se abre, uma oportunidade aparece, um dinheiro inesperado chega. E aí, a manifestação começa a acelerar. Mas antes de você sair correndo para fazer a oração, você precisa entender os 7 dias de teste. Porque Florence Scovel Shinn documentou um padrão que se repetia com todas as pessoas que usavam a oração. E se você não souber o que esperar, você vai achar que não está funcionando, quando na verdade está funcionando perfeitamente. Dia 1, o dia da paz profunda. Quando você faz a oração pela primeira vez, você sente uma paz que não faz sentido lógico. Você ainda está na mesma situação financeira. Mas algo dentro de você sabe que está resolvido. Florence Scovel Shinn chamava isso de testemunho do Espírito. É Deus confirmando que a oração foi ouvida e aceita. Dia 2, o dia da dúvida sutil. Você acorda e a paz de ontem parece ter diminuído. Pensamentos começam. Será que funciona mesmo? Será que eu fiz certo? Será que eu sou digno? E aqui, 80% das pessoas desistem. Porque acham que se estão duvidando. É porque não está funcionando. Mas Florence Scovel Shinn dizia: a dúvida não é sua. É a mente carnal resistindo à verdade espiritual. Faça a oração novamente, com ainda mais convicção. E a dúvida se dissolve. Dia 3, o dia do teste material. Algo acontece no mundo físico que parece contradizer a oração. Uma conta inesperada, um problema no trabalho, um gasto emergencial. E novamente, a tentação de desistir é forte. Mas Florence Scovel Shinn ensinava: o universo não está te bloqueando. Está limpando, removendo obstáculos antigos para abrir caminho para o novo. E se você mantém a fé, faz a oração e agradece mesmo assim, você passa no teste. Deixa eu te contar sobre Miguel. Ele estava fazendo a oração em 1928. No 3º dia, o carro dele quebrou. Conserto de $300. Dinheiro que ele não tinha. Ele ficou tentado a reclamar, a duvidar, a desistir. Mas lembrou do aviso de Florence Scovel Shinn. E ao invés de reclamar, ele agradeceu. Obrigado pela oportunidade de exercitar minha fé. Obrigado porque sei que a provisão já está a caminho. E no 5º dia, um primo que ele não via há anos apareceu, oferecendo sociedade em um negócio. Investimento inicial $1.000, que viraram 10.000 em 6 meses. O carro quebrado foi a porta para a transformação, não o obstáculo. Dia 4, o dia da sincronicidade. Pequenas coisas começam a acontecer. Você pensa em alguém e a pessoa liga
Você precisa de uma informação e ela aparece. Você tem uma intuição e ela se confirma. São sinais de que a oração está ativando o poder da cocriação, de que você está entrando em sincronismo com a abundância. Florence Scovel Shinn dizia: preste atenção nos pequenos milagres. Eles são a promessa dos grandes milagres que vêm. Dia 5. O dia da oportunidade disfarçada. Algo surge que parece pequeno, insignificante, mas que possui um potencial enorme. Um convite inesperado, uma ideia aparentemente boba, um encontro casual na padaria. E a maioria das pessoas simplesmente ignora. Por quê? Porque está esperando algo grande, algo óbvio demais para ser verdade. Mas, como Florence Scovel Shinn ensinava, Deus nem sempre envia caminhões de dinheiro. Às vezes, envia sementes. E se você planta essa semente, se você rega, se você cuida com carinho, essa semente inevitavelmente se transforma em uma árvore frutífera, abundante em seus frutos. Imagine a Júlia, lá por 1930. Ela estava no 5º dia da oração, quando, de repente, uma amiga pediu para ela reformar um vestido. Pagamento? R$50. Júlia quase recusou de cara. R$50 não resolveriam seus problemas. Mas algo dentro dela disse para aceitar, para confiar. E quando a amiga usou o vestido reformado em uma festa, 3 outras mulheres pediram o contato da Júlia. E em 2 meses, Júlia tinha um ateliê de costura que rendia R$500 por semana. Os R$50 eram a semente, não a colheita farta que viria depois. Dia 6, o dia da urgência divina. Sabe aquela sensação inexplicável? Aquela vontade insuportável de fazer alguma coisa? Ligar para alguém, ir a algum lugar específico, tomar uma decisão importante. E, aparentemente, não faz sentido nenhum. Não há lógica por trás disso, mas sua intuição está gritando. Florence Scovel Shinn chamava isso de ação inspirada. É Deus te guiando, te conduzindo diretamente para o ponto de manifestação dos seus desejos. E se você obedece essa intuição, se você age sem questionar, a bênção inevitavelmente aparece. Dia 7, o dia da manifestação visível. Algo concreto acontece. O dinheiro finalmente entra na conta. Uma oportunidade inacreditável se abre. Um problema antigo se resolve de forma surpreendente. E você sabe, você sente, sem sombra de dúvidas, que foi a oração. Porque o timing é perfeito demais para ser mera coincidência. E como Florence Scovel Shinn sempre dizia, este é o dia da colheita, a recompensa por tudo o que você plantou e cultivou nos 6 dias anteriores. Mas, atenção, não pare por aí. Continue fazendo a oração. Porque a prosperidade eterna não é uma simples manifestação. É um estado de consciência. E aqui está o segredo que poucos realmente compreendem. Esta oração não é para ser feita uma única vez e ser abandonada. Esta oração é para ser feita todo santo dia, pelo resto da sua vida. Porque o que ela faz não é trazer prosperidade de fora para dentro. Ela ativa a prosperidade inabalável que já existe dentro de você. E quanto mais você a ativa, mais ela cresce, mais ela se manifesta em sua vida, mais ela se torna sua realidade permanente. Florence Scovel Shinn fazia esta oração diariamente, religiosamente, até o último dia da sua vida. E testemunhas oculares confirmaram. Ela nunca teve falta de nada, nunca se preocupou com dinheiro, não porque ela fosse rica no sentido tradicional, mas porque ela sabia, com uma certeza absoluta, que a fonte divina é inesgotável e nunca falha.
E quando você sabe disso, quando você sente essa verdade com a mesma intensidade que ela sentia, a escassez, a falta se tornam simplesmente impossíveis. Agora, preste muita atenção, porque vou te mostrar os 5 erros fatais que podem impedir a oração de funcionar. Florence Scovel Shinn documentou cada um deles em detalhes. E se você cometer esses erros, a oração simplesmente não irá se manifestar. Ou pior ainda, irá se manifestar de uma forma completamente distorcida. Erro número 1. Fazer a oração com desespero. Quando você ora desesperado, você está, na verdade, afirmando a falta, a carência. E a lei da cocriação manifesta exatamente o que você afirma, e não o que você deseja. A oração precisa emanar de um lugar de paz interior, de profunda certeza, de sincera gratidão. Mesmo que sua situação atual pareça desesperadora, você precisa confiar plenamente que a provisão divina já está a caminho. Você precisa orar como alguém que já recebeu a bênção, e não como alguém que está implorando por um milagre. Erro número 2. Ficar checando obsessivamente. Sabe aquela pessoa que faz a oração fervorosamente pela manhã e passa o resto do dia checando a conta bancária compulsivamente, esperando ansiosamente o telefone tocar com boas notícias, procurando desesperadamente por sinais? Isso é pura falta de fé. E a falta de fé bloqueia completamente o fluxo da abundância. Florence Scovel Shinn sempre dizia: depois de orar, simplesmente solte. Deixe ir. Vá viver sua vida plenamente. Concentre-se no seu trabalho. Cuide das suas responsabilidades diárias. E confie que no momento certo, a manifestação aparecerá de forma surpreendente. Lembre-se daquela criança que planta uma semente com alegria. Ela não fica desenterrando a semente todo dia para ver se já cresceu. Erro número 3. Contar para pessoas negativas. Quando você recebe uma revelação espiritual poderosa, quando você descobre um segredo transformador, o primeiro instinto é compartilhar essa alegria com o mundo. Mas Florence Scovel Shinn alertava: não jogue pérolas aos porcos. Pessoas que não têm consciência da abundância divina. Pessoas que vivem em um estado constante de escassez mental. Inevitavelmente irão duvidar da sua fé. Irão zombar das suas crenças. Irão plantar sementes de dúvida no seu coração. E a dúvida mata qualquer manifestação. Então, guarde a oração no seu coração. Faça-a em silêncio, em segredo. E deixe que os resultados falem por si. Quando as pessoas presenciarem a sua transformação radical, aí sim, você poderá compartilhar o segredo da oração com elas. Erro número 4. Usar a oração para controlar os detalhes. Especificar exatamente como. Quando. Quanto. Por quem a abundância deve chegar. Isso não é fé verdadeira. Isso é controle disfarçado. E o controle limita a infinita sabedoria de Deus. A oração deve pedir abundância, prosperidade ilimitada. Mas deixe o método de entrega para o Espírito Divino. Porque, muitas vezes, Deus tem algo infinitamente melhor reservado para você do que você jamais poderia imaginar. Mas se você estiver preso ao seu plano específico, se você insistir em controlar cada detalhe, você poderá perder uma bênção ainda maior. Florence Scovel Shinn contava a história de uma mulher que fez a oração pedindo $500, especificamente do seu irmão, porque ele estava devendo esse valor para ela. E a oração simplesmente não se manifestou. Até que Florence Scovel Shinn a ensinou a soltar esse detalhe, a liberar o controle e a orar apenas pela circulação divina da abundância, sem especificar a fonte. E em menos de uma semana,
Ela recebeu $1.000 inesperadamente de uma herança que nem sequer sabia que existia. Se ela tivesse permanecido inflexível, presa à ideia de receber o dinheiro do irmão, ela teria perdido a oportunidade de receber o dobro, vindo de uma fonte completamente inesperada. Erro número 5. Parar. Depois da primeira manifestação, sabe aquela pessoa que faz a oração por 7 dias, manifesta algo pequeno e simplesmente para, achando que já conquistou tudo o que queria? Mas a oração não é para uma manifestação pontual, passageira. A oração é para uma prosperidade eterna. É para uma consciência permanente de abundância divina em sua vida. Então, continue fazendo a oração, todo santo dia, pelo resto da sua vida. E veja sua prosperidade não apenas chegar, mas crescer exponencialmente, multiplicar-se abundantemente e tornar-se inabalável. E agora, prepare-se, porque eu vou te revelar o ritual completo. Exatamente como Florence Scovel Shinn ensinou pessoalmente para 5 pessoas que receberam a oração diretamente dela. Este é o ritual que elas usavam e que você poderá começar a usar a partir de amanhã mesmo. Passo 1. Preparação na noite anterior. Antes de ir para a cama, reserve um copo de água. O mesmo copo que você irá beber pela manhã. E declare sobre essa água, em voz alta: esta água agora carrega a bênção da prosperidade divina. Coloque o copo na sua mesinha de cabeceira, porque a água tem memória, e ela irá absorver a sua intenção durante toda a noite. Passo 2. Despertar no horário sagrado. Acorde entre as 5 e as 6 da manhã. Florence Scovel Shinn dizia que este é o horário em que o véu entre o mundo espiritual e o mundo físico é mais tênue. É o horário em que as orações têm um poder triplicado. Não precisa ser exatamente às 5, mas quanto mais próximo das 5 da manhã, mais poderoso será o efeito. Passo 3. Beba a água com gratidão. Antes de fazer absolutamente qualquer outra coisa, beba a água que você preparou na noite anterior, lentamente, com profunda gratidão em seu coração. Sentindo que você está ingerindo a bênção líquida da abundância divina, isso prepara o seu corpo físico para receber tudo o que o seu espírito irá decretar. Passo 4. Posicione-se em reverência. Você pode ficar de pé. Você pode se ajoelhar. O que realmente importa é a postura do seu coração. Mãos abertas, palmas voltadas para cima, simbolizando receber a abundância divina. Olhos fechados. Respiração profunda, 3 vezes. Entrando em um estado de profunda paz interior, passo 5. Recite a oração em voz alta. Não leia a oração. Recite-a de memória. Porque quando você memoriza, a oração sai do papel e entra no coração. E quando ela vem do coração, ela tem um poder infinito. Diga cada palavra sentindo, reconhecendo de verdade que tudo já foi provido, com convicção, com gratidão, com fé absoluta. É como plantar uma semente com a certeza da colheita. 6º passo. Silêncio de 3 minutos. Depois da oração, não saia correndo para o celular ou para a TV. Fique em silêncio. 3 minutos. Apenas recebendo. Sentindo a presença divina confirmando a oração. Sentindo a paz que invade seu ser. Esse silêncio é sagrado. É onde Deus sela o que você decretou. É o momento de conexão pura. 7º passo. Agradeça e solte. Diga em voz alta: obrigado, Pai, porque já está feito. Obrigado porque a manifestação já está a caminho. Obrigado porque confio no teu tempo perfeito. E então, solte completamente. Vá viver seu dia, sem ansiedade,
sem obsessão, confiante como uma criança que pediu um presente a um pai amoroso, sabendo que vai receber. É como confiar na receita da vovó. Você sabe que o bolo vai sair perfeito. Este é o ritual. Este é o método. Este é o caminho que Florence Scovel Shinn ensinou. E agora, você tem tudo o que precisa. A oração, as instruções, os avisos. A responsabilidade agora é sua. Você vai usar? Ou vai deixar esse conhecimento morrer junto com este vídeo? Vai deixar essa chave enferrujar na sua mão? Porque aqui está a verdade final que Florence deixou registrada em seu último caderno esquecido. Conhecimento espiritual que não é aplicado vira peso, vira cobrança, vira culpa. É melhor não saber do que saber e não fazer. Porque quando você sabe e não age, você está dizendo ao universo: eu não estou pronto. Eu não mereço. Eu não confio. E o universo respeita isso e fecha as portas da abundância. Não como castigo, mas como honra ao seu livre-arbítrio. É como ter o mapa do tesouro e não se dar ao trabalho de cavar. Mas quando você sabe e age, quando você faz a oração todo dia, quando você vive os princípios, quando você se torna um canal de circulação divina, aí o universo diz: este está pronto, este merece, este confia. E as portas da abundância se escancaram. E a prosperidade não só chega, ela permanece, ela cresce, ela se torna eterna. É como regar uma planta todos os dias. Ela floresce e dá frutos abundantes. E é por isso que Florence chamou esta oração de oração da prosperidade eterna. Não temporária, não condicional, eterna. Porque uma vez que você ativa a consciência de que já tem tudo, de que já é herdeiro da riqueza infinita, de que a fonte nunca falha, essa consciência nunca mais te abandona. Crise pode vir, inflação pode subir, mas você permanece em paz, porque sabe que sua prosperidade não depende do mundo externo, depende da sua conexão com a fonte interna. E essa conexão é inabalável. É como ter um poço de água cristalina dentro de si. A sede nunca mais te atormenta. Florence viveu isso até o último suspiro. Nos últimos meses de vida, doente, sem forças físicas. Ela continuou fazendo a oração, todo dia. E testemunhas disseram que ela nunca perdeu a paz. Nunca reclamou de falta. Nunca duvidou da provisão divina. E quando chegou a hora de partir, ela partiu sussurrando a oração, reconhecendo que até a passagem para o outro lado já estava providenciada, já estava completa, já estava perfeita. É como um rio que deságua no oceano. A jornada se completa com beleza e serenidade. E este é o legado que ela deixou. Não os 4 livros que publicou, não as milhares de palestras que deu, mas esta oração, esta chave mestra da prosperidade eterna, que estava escondida e agora está revelada para você, neste momento exato. Não por acaso, mas por alinhamento divino. É como encontrar um bilhete premiado perdido no meio da rua. O universo te escolheu. Comenta aqui embaixo. Você vai fazer essa oração amanhã de manhã? Ou vai continuar esperando milagres sem agir? Porque essa é a diferença entre quem transforma a vida e quem só assiste vídeos sobre transformação. Florence deu a ferramenta, mas só funciona se você usar. Então comenta, eu farei, se você vai aplicar nas próximas 24 horas. E vamos criar uma energia coletiva de prosperidade que vai mover montanhas, que vai abençoar nossas famílias e que vai iluminar o nosso país.